Boa noite, nós estávamos escutando a música Eu e Água, de Maria Bethânia, e nós estamos agora iniciando definitivamente a nossa sexta web aula. O fórum de interação já se encontra aberto em nosso ambiente no virtual Moodle, e eu estou esperando que vocês possam acessá-lo e registrar a presença de vocês, como começar também as interações. A Ana Tecila Duarte também já entrou, já postou o seu comentário. Nós aguardamos também a sua participação nessa sexta web aula, que na verdade é a nossa última web aula nesta disciplina. Essa experiência é uma experiência nova para nós, como temos comentado dia após dia, e nós estamos transferindo ela posteriormente para a disciplina de matemática, que se iniciou há uma semana atrás. Nós estaremos agora trabalhando a web aula na disciplina de matemática, mas a disciplina de ciências nós fechamos com este programa. Essa web aula ela tem o objetivo de nós comentarmos alguns conceitos que foram apresentados durante os momentos presenciais. Conceitos como pressão, eletrização e alguns outros conceitos que nós gostaríamos de deixar registrados. Nós não vamos deixar nenhum documento registrado por escrito, mas o nosso registro será em forma de arquivo de áudio, onde nós estaremos comentando cada um desses conceitos, apresentando exemplos, e que fique registrado de fato para que vocês possam ter acesso em um momento posterior. Não sei se você lembra dos experimentos que foram realizados. Se você não tem uma lembrança desses experimentos, é interessante você pegar talvez o roteiro da aula experimental que nós realizamos no segundo encontro presencial. Pega esse material. Se você é de Maceió ainda, foi o único polo que nós não tivemos ainda no encontro presencial, nós teremos ainda. Estaremos definindo o calendário com a nova data para que nós possamos realizar esse encontro. Nós estaremos adiantando um pouco desses experimentos e você poderá já ir para esse momento presencial com algum material já pensado, já detalhado. Lembro também que nós estaremos postando um tópico só para os experimentos, onde será aberto também um local apropriado para que você poste o seu material, no caso o seu relatório, né? Nós iremos começar a apresentarmos alguns conceitos. Antes, nós gostaríamos só de chamar a atenção mais uma vez a importância do registro dentro do Moodle. Acesse o fórum da sua sexta web aula. Ele se encontra logo embaixo no seu ambiente, um pouco acima da nossa audioteca, onde nós encontramos os arquivos de áudio, né? E você pode acessá-lo, pode participar desse fórum, né? Postando as suas informações, postando o seu material. Nós estamos aguardando a sua participação. É interessante que você interaja, é interessante que você entre, que você poste seus comentários. Nós já temos mais alguns alunos participando, a Sônia Maria e a Evângela Maria também já entraram colocando seus comentários. Nós estamos aguardando a sua participação e durante a nossa web aula também as suas perguntas, as suas dúvidas. Uma das primeiras experiências que nós realizamos é chamada Copo Seco na Água. O objetivo dessa experiência, como foi mostrado no encontro presencial, é exatamente comprovar a existência do ar. O ar nós sentimos, nós somos capazes de perceber ele em alguns momentos, mas para a criança é fundamental que se dê uma experiência de fato que a gente possa verificar a sua presença. Lembrando sempre que dois objetos, duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. O experimento é simples, é baseado num balde com água, num copo e num papel, onde se coloca o papel no fundo do copo e se tem que colocar esse copo dentro da água de forma a não molhar esse papel. A criança logo observa como isso ocorre e aí posteriormente você pode substituir, fazer a troca, colocando agora um copo com um pequeno furo, onde a criança vai observar as bolinhas subindo e à medida que a bolinha vai subindo, ele começa a observar também que o seu papel vai se molhar. É uma experiência simples, uma experiência que tem uma certa beleza e envolve água. Criança gosta muito de brincar com água, por isso é fundamental a gente sempre trabalhar com materiais que a criança gosta, que tem a ver com a parte lúdica, que tem a ver com o contato físico, o contato das nossas crianças, que faz parte do seu dia a dia. Com a criança que não trabalha com água dentro da sua casa. Então o experimento com água ele é muito interessante, as crianças gostam de fazer. Um conceito muito interessante que nós começamos a trabalhar nos problemas posteriores é o conceito de pressão.
A experiência que nós utilizamos para isso é simplesmente uma seringa, sem agulha, é claro, porque nós vamos colocar o nosso dedo na ponta da seringa e na primeira parte nós podemos comprimir ou puxar aquele êmbolo móvel que tem na seringa. Nós observamos, na verdade, que quando nós comprimirmos a seringa, espontaneamente o êmbolo volta a uma posição semelhante à posição anterior, a que eu havia comprimido. Da mesma forma, quando eu puxo o êmbolo, ele volta. A pergunta principal que nós temos que nos fazer é o que faz com que esse êmbolo se mova. Nos dois casos, tanto no comprimir como no puxar, o conceito importante envolvido aí é a diferença de pressão. Quando eu comprimo o ar que está dentro da minha seringa, uma vez que eu estou segurando na ponta dessa seringa, ele é comprimido, logo a pressão dentro da seringa fica maior do que a pressão atmosférica, a pressão externa. E com isso, quando eu solto a pressão de dentro, empurro o êmbolo até que as duas pressões de dentro da seringa e do ar fora se tornem iguais. Quando eu puxo o êmbolo, vai acontecer o inverso, a pressão de dentro ela cai bruscamente à medida que eu exerço uma aplicação mecânica, o ato de puxar a seringa. E aí essa pressão ar vai ficar rarefeito, em baixa pressão, em baixa densidade, e com isso a pressão de fora se torna maior do que a pressão de dentro. Quando nós soltamos o êmbolo automaticamente é comprimido. O que foi que empurrou esse êmbolo? A gente pode pensar em muita coisa, mas o que empurrou esse êmbolo foi a pressão atmosférica, o ar que está do lado de fora. A pressão que nós temos do lado de fora. Então, com isso, nós observamos que o que importa, na verdade, na natureza é a diferença de pressão. Sempre que nós temos diferença de pressão, nós vamos ter algum tipo de movimento. Então, nós precisamos, na verdade, na natureza, termos pressões iguais. O nosso corpo, o corpo humano, está sob pressão. Existe uma pressão atmosférica muito grande sobre a nossa cabeça e nós temos, na verdade, uma coluna de ar muito grande sobre nós que nos aplica uma força devido à nossa área, a pressão atmosférica, de certa forma, nos empurra, nos comprime. Por isso que é importante o corpo humano ele ter uma pressão própria. Os astronautas, quando eles vão a viagens no espaço, a viagens na Lua, a viagens espaciais, eles usam a roupa apropriada, que não é simplesmente para respirar, mas que dentro daquela roupa também possa ter a presença de uma atmosfera ambiente semelhante à da Terra. Se o astronauta ele sai daquela roupa, numa região que não existe pressão, ele vai, na verdade, explodir. A sua pressão interna vai ser muito maior, vai haver uma diferença de pressão em relação à externa, e essa diferença de pressão faz com que ele tenha hemorragias. É isso que ocorre, por exemplo, no caso de pessoas que têm derrame. A pressão interna do corpo é muito alta, então os vasos sanguíneos estão sob uma pressão muito grande, muito diferente da pressão do ar, da pressão natural do nosso corpo. E de certa forma ele sente essa pressão, em determinado momento o vaso não consegue mais reter, ele rompe e aí ocorre o derrame, inclusive com um caso recente, que aconteceu com o técnico do Vasco, o jogador da seleção Ricardo Gomes, que aconteceu recentemente. A pressão dele, segundo os médicos, segundo o jornal Hoje, que passou após o acidente vascular que ocorreu com ele, a informação que nós tivemos foi que a pressão estava 19/12. Onde a pressão normal do corpo humano deve ser 12/8. Então são acidentes como esse que é gerado exatamente por essa diferença de pressão. Semelhante ao caso da seringa. Nós temos casos semelhantes como esse na natureza. Né? Quando nós mergulhamos, quando nós vamos ao mar mergulhar, nós sentimos logo os efeitos da pressão, porque a pressão ela vai ser maior do que a normal, que nós estamos prontos a suportar, porque além da coluna de ar que nós temos, nós teremos também todo o conjunto de água que vai exercer uma pressão sobre o nosso corpo. Da mesma forma, nós vamos sentir também quando nós viajamos de avião. Quando estamos no avião, ou em alturas muito grandes, não precisa ser exatamente no avião, nós vamos sentir um tampar e destampar de ouvidos constantemente. Isso é devido à variação de pressão que ocorre devido às mudanças de altura. Que à medida que nós subimos, a pressão atmosférica ela diminui. E o nosso corpo humano ele vai sentir essa pressão atmosférica. É muito interessante nós observarmos esses efeitos, os efeitos da pressão sobre o nosso corpo.
E estes objetivos estão nos experimentos que nós realizamos, a começar por esse da seringa. Ele traz essa realidade, essa diferença de pressão, e nós seguimos depois com o experimento com a água que não cai, que é o experimento do copo, e que nós colocamos uma folha de papel na boca do copo, e nós emborcamos o copo e a água não cai. Mesmo com a boca para baixo do copo, essa água não cai. A grande pergunta que nós nos fazemos é o que é que está segurando a água. Por que a água não cai? Exatamente pela pressão atmosférica. A pressão dentro do copo ela é menor do que a pressão externa e logo a pressão atmosférica é suficiente para segurar essa água que está contida no copo. Na outra experiência que nós fizemos, intitulada Água que não cai, parte 2, a revanche, esse é o título que nós colocamos na experiência, porque é uma continuidade dessa experiência trabalhando com o conceito de pressão. Nós colocamos agora tubo de saio ou a garrafa PET com um volume grande de água e nós utilizamos um pequeno recipiente com pouca água. Eu não sei se você observou na experiência quando foi realizada, se você não fez, você ainda fará essa experiência, mas que muitas vezes a água que está dentro da vasilha, que nós vamos emborcar a garrafa PET, ela é muito menor do que a água que está na própria garrafa PET. Ou seja, uma pequena quantidade de água é capaz de reter uma grande quantidade de água. Isso é comum, por exemplo, em bebedouros de água mineral, onde a gente coloca aquele garrafão de 20 litros de água, onde a gente tem 20 litros de água e no fundo do garrafão praticamente fica uma pequena porçãozinha de água que é suficiente para que a água se detenha, que a água não esvazie por completo. E à medida que nós vamos tomando água, o nível da água na vasilha ela vai descendo. Quando ela desce o suficiente, entra um pouco de ar, é o chamado arroto do garrafão, que a gente observa isso de forma muito simples. E aí a pressão de novo é igualada e um pouco de água enche de novo aquele recipiente. É um princípio utilizado em muitos lugares que nós utilizamos nessa experiência também. É uma experiência bastante rica. Entender o conceito de pressão é interessante para nós entendermos esse conceito, que é diferente do conceito de força. Força tem um significado diferente do conceito de pressão. Para você entender bem isso, basta a gente comprimir um determinado corpo. Por exemplo, nós vimos algumas pessoas deitando sob cama de pregos. E a gente pergunta por que os pregos não furam essa pessoa. Simplesmente porque o número de pregos que se tem e o contato que se tem em cima desses pregos são muitos. A área somada que está tendo contato é uma área grande. No entanto, se eu fizer esse mesmo procedimento com um único prego, o furão será com certeza realizado. Mesmo assim, nós temos, por exemplo, o exemplo da faca. Objetos pontiagudos são capazes de machucar porque eles são aplicados sobre áreas pequenas. O que significa, na verdade, que uma pressão muito grande vai ser exercida com a força mínima. Por isso que nós temos que afiar os objetos. Esse é mais um exemplo do conceito de pressão quando nós utilizamos. Outro exemplo que a gente pode observar é o exemplo da panela de pressão. Quando nós colocamos a panela de pressão, inicialmente ela não começa a apitar, mas depois que a água começa, a temperatura, a fervura da água, a temperatura de ebulição da água, ele começa, na verdade, a apitar depois de um certo tempo, que chega a uma determinada pressão. Se você observar aquele êmbolozinho superior na panela de pressão, é geralmente de ferro, pesado, que é exatamente a quantidade certa para a pressão que deve ter na panela de pressão. Quando o ar exerce uma pressão suficiente de conseguir levantar aquele êmbolo, aí nós escutamos o chiado, sai um pouco de ar e logo ele desce de novo, fazendo com que aquela pressão retorne ao normal. Então, na verdade, o que vai ocorrer ali é constantes aumentos de pressão e diminuição de pressão, é o que vai acontecer na panela de pressão. Esse é outro exemplo que nós temos no nosso dia a dia, que utilizamos constantemente e que é tão importante, porque a mudança de pressão ela é capaz de fazer com que a temperatura de ebulição ela seja modificada. Então, na verdade, a água, nós sabemos que a nível do mar ela vai ferver em torno de 100 graus, um pouco menor, 98 graus, mais ou menos, a água deve ferver em nossas casas. E quando nós colocamos na panela de pressão, a temperatura de fervura chega em torno de 120 graus. Se nós conseguimos uma temperatura maior, isso vai implicar, é claro,
no cozimento mais rápido do alimento, no cozimento com maior facilidade, em alimentos de difícil, mais resistentes, eles vão, na verdade, ceder com mais facilidade devido a essa temperatura maior. Então é fundamental e essa aplicação que nós temos, como diversas outras. O conceito de pressão é vastamente aplicado nas mais diversas áreas. Então, por isso que nós realizamos esses experimentos, lembrando que o objetivo do experimento não é somente capacitar vocês para utilizar esse tipo de experimentação na sua sala de aula, seja você professor hoje ou no amanhã, que você realize os experimentos. As crianças gostam muito e, na verdade, se incentiva o gosto pela descoberta, que é essencial na vida humana. Mas é importante também esse experimento para a sua formação, para o conceito, para você entender um pouco mais da ciência, o que é ciência, entender um pouco mais das dúvidas e das perguntas que as suas próprias crianças, seus próprios alunos estarão fazendo. Porque é próprio da criança, na sua curiosidade, explorar e chegar cheio de perguntas, querendo saber uma série de coisas que muitas vezes nós nem sabemos e nós temos que pesquisar. Como é bom dar aula de ciência assim, quando nós vemos, na verdade, esse prazer da criança que nos leva também a descobrir coisas novas. As nossas crianças são capazes de fazer isso, de fazer com que professores, muitas vezes, há algum tempo sem pesquisar, sem buscar uma nova informação, eles sejam motivados, muitas vezes até sem querer, mas simplesmente para dar resposta para os seus alunos. Isso já faz com que a gente saia um pouco da nossa inércia e tenha um prazer também por aprender mais, avançar mais. Uma coisa importante, se a gente pensar na quantidade de água que a gente pode reter devido à diferença de pressão, aquele experimento da vasilha foi feito por Torricelli, né? Um italiano, e na verdade ele conseguiu mostrar, hoje a gente sabe disso, que a coluna de água, a altura, chega a 10 metros de altura. Então, independente do volume da caixa d'água, eu posso ter 10 metros de altura, independente da área da base, né? Pode ser uma caixa muito grande, por exemplo, e se eu colocar toda aquela caixa d'água com um cano pequeno, dentro de uma vasilha com um pouquinho só de água, ela é capaz de segurar toda aquela caixa d'água. Então são princípios importantes e utilizados vastamente com aplicações tecnológicas, aplicações que são utilizadas no dia a dia. Outro experimento que envolve o conceito de pressão, mas vai envolver outro conceito importante, que é o conceito de combustão, que é o apagando a vela. E depois que nós apagamos a vela, nós acendemos uma vela num prato, colocamos um copo sobre a vela, e a vela, consequentemente, ela vai se apagar, porque o combustível necessário para que se tenha a chama é o oxigênio. Nós temos, na verdade, no pavio da vela, nós temos o carbono, lembrando que o pavio é feito de algodão. Algodão, todos os seres vivos são compostos de carbono, inclusive eu e você. As plantas são compostas de carbono, o algodão também é carbono, e no momento que ele está queimando, ele tem carbono nele, e ele se une com outro elemento químico, no caso o gás oxigênio, fazendo com que saia dessa combustão o dióxido de carbono, o gás carbônico, que é o chamado fumaça, a fumaça, vamos dizer assim, mais comum e não tão poluente que nem outras, embora tenha os seus efeitos, como o efeito estufa. A gente já anda observando os comentários e o impacto que as queimadas têm para a temperatura do nosso planeta. Mas esse processo chamado de combustão é o quê? O carbono, no caso, por exemplo, quando há as queimadas de cana-de-açúcar, se queima a palha da cana-de-açúcar, a palha da cana-de-açúcar é carbono, e você tem, na verdade, o oxigênio que está no ar. Este oxigênio faz com que ocorra aquele processo de combustão, aquelas chamas altas, que é próprio do nosso estado, que a gente vê tão constantemente. Esse é o processo de combustão que pode ser apagado como? Abafando, eliminando o oxigênio, o elemento combustível para que ocorra essas chamas. Então nós mostramos o exemplo da vela apagando, colocando um copo. Por isso que muitas vezes nós, quando vamos apagar um incêndio, apagar algum foco de incêndio, nós abafamos esse foco, eliminando com o contato com o oxigênio, que é o combustível. Aí nós temos esse experimento para mostrar isso. E quando nós colocamos agora na segunda fase desse experimento, que é exatamente um pouco de água no prato, com a vela, acendemos a vela, colocamos o copo sobre a vela, e aí, como nós já vimos, a vela se apaga, um fenômeno muito interessante e belo ocorre, que é a água subir no copo. Eu considero esse um dos experimentos mais bonitos
que nós realizamos. Eu não sei se você concorda comigo, mas para mim é um dos experimentos muito bonitos, simples, e que nos mostra, na verdade, a diversidade de fenômenos capaz de nós vermos e observarmos na natureza. Esse experimento é muito belo, traz uma explicação belíssima, e o que ocorre simplesmente é que a pressão inicialmente ela é igual à atmosférica. No entanto, quando a vela apaga, há um resfriamento do ar que está ali dentro. Esse ar baixa a pressão, então há o que a gente já falou anteriormente, a diferença de pressão entre o meio externo e o meio interno. O ar que está dentro do copo tem uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica ela empurra a água e a água sobe no copo, infringindo a lei da gravidade. Então é belíssimo nós vermos isso, e é um experimento que muitas vezes nós achamos que não é possível realizar. Mas é possível realizar, ele é belo, e nós mostramos isso nesses experimentos. Nós vamos dar um breve intervalo, enquanto nós ficamos com a música do Legião Urbana Química. Dizendo, olha, outro experimento interessante foi o do copo com a vela, o prato e a água. Realmente, Jânio Lúcio, eu concordo plenamente com você. É belíssimo esse experimento. É fundamental nós levarmos esses experimentos belos que nos fascinam. Imagine o fascínio que trará aos nossos alunos. E imagine também o fascínio que trará esses experimentos também aos pais de nossos alunos. Porque com certeza, quando chegar em casa, ele vai arrumar um prato, ele vai arrumar um copo, ele vai arrumar uma vela, um fósforo e um pouco d'água e vai mostrar para os seus familiares esse experimento. É uma forma até da escola começar a interagir com o grupo social daquela criança, com a família, e mostrar também que está trazendo coisas interessantes. A outra coisa importante também, né, é nos falar daqui sobre a parte de incêndio, onde nós temos aqui a Sônia Maria, que diz: esse processo de cortar o oxigênio também é visto quando em um acidente alguém está se queimando e é enrolado com um lençol molhado. Claro que o lençol molhado tem, além do papel de cortar oxigênio, o próprio molhado também impede que o lençol se queime, devido à capacidade alta de receber calor que a água tem para mudar de fase. Então ele usa também tanto o calor específico da água, ele absorve muito calor para aumentar a temperatura, como também há uma necessidade para que aquela água evapore e saia da toalha de um certo também energia térmica, calor em trânsito, que é energia térmica, para que a toalha fique seca. Então é um processo mais eficiente, mas basicamente é isso que nós falamos aqui. Esse experimento ele vai mostrar isso. E aí você pode aproveitar até esses momentos para discutir com seus alunos os perigos, que é exatamente brincar com fogo. É perigoso, não se deve brincar com fogo. Nós sabemos, temos visto nos noticiários muitas casas que têm pego fogos exatamente por velas, por candeeiros colocados em locais não adequados. Muitas vezes um mosquiteiro pega fogo, um lençol pega fogo e infelizmente tem vitimado famílias, principalmente crianças. Então é importante nós educarmos até as nossas crianças no sentido de protegê-las e também de ensinar aos seus pais a importância que tem o fogo, mas também o perigo que se tem de lidar com o fogo, as precauções que nós devemos ter, né? Seguindo com a série de experimentos que nós realizamos, outro experimento muito interessante e simples é o ovo que afunda flutua. Nós temos o ovo, se você colocar um ovo não cozido, né? Você coloca ele dentro de uma vasilha com água, você vai observar que aquele ovo afunda. No entanto, se você começa agora a mudar a densidade da solução que está mergulhado o ovo, eu me refiro à água, porque a água que você colocou o ovo, ela não é simplesmente só água. Ela tem água, mas tem ali já o cloro, se for a água que você pegou provavelmente dos canos da sua casa, da torneira, tem um cloro, tem algum flúor, tem algumas substâncias que são colocadas tanto para eliminar germes e bactérias, como algumas outras importantes até para a saúde humana. Então isso é colocado na água. A água que você tem em casa não é água pura, água 100%, mas ela já é uma mistura, já é uma solução onde se tem alguns outros compostos químicos ali. O que nós fazemos, na verdade, é nós acrescentarmos outros elementos para que a densidade da água comece a mudar.
O ovo afundou por quê? Porque a densidade do ovo é maior do que a densidade da água. Nós fizemos o outro experimento, que é aquele da amostra de modelar, que nos mostra que a importância não é a forma, não é o objeto em si, mas o que importa é a densidade. A densidade é uma relação entre massa e o formato e o volume do objeto que se tem. Esse é um conceito novo que aparece nas ciências, o conceito de densidade, que é interessante nós observarmos e aprendermos sobre ele. Por quê? O que acontece com o ovo é que nós vamos acrescentando sal na água, a água se torna mais densa, e aí quando a densidade da água se torna igual à do ovo, o ovo começa a flutuar. Você colocando um pouco mais, aquele ovo começa a flutuar cada vez mais à medida que você acrescenta sal. Nós temos, por exemplo, o caso do Mar Morto, em Israel, né, conhecido muito pelos textos bíblicos, em que a densidade de sal é muito alta e com certeza boiar, como a gente chama no popular, né, o flutuar na água é bem mais fácil nessas regiões. Se você está pensando, é mais fácil flutuar no rio ou flutuar no mar? É claro que no mar é mais fácil, por causa do sal presente na água do mar, água salgada. Então no mar é mais fácil flutuar. No rio, devido a não ter a concentração de sais tão grande como se tem no mar, apesar que a água também não é pura, mas a densidade é um pouco menor, você tem uma dificuldade um pouco maior para flutuar. Então nós alteramos, no caso, a densidade da água. A água não mudou, ela continuou praticamente o mesmo volume, a mudança de volume é pequena, e à medida que esse volume esse sal vai sendo acrescentado, o ovo você começa a flutuar. Outro experimento que combina com esse, coisas flutuam e outras não flutuam. Então nós pegamos uma série de diversos materiais, isopor, borracha, prego, madeira, nós começamos a colocar dentro de uma vasilha com água. É claro que se nós colocarmos isopor, flutua ou afunda? A criança vai dizer flutua. A borracha, flutua ou afunda? Uma borracha de apagar, de lápis, afunda. Um prego, afunda. A madeira, flutua. Não é? Aí nós colocamos uma massa de modelar. Massa de modelar toda comprimida, é uma bolinha de massa modelar. Quando você coloca inicialmente, ela vai afundar. E aí nós apresentamos um desafio para a criança. Lembra da nossa técnica de experimentos? Nós apresentamos os materiais. Quais são os materiais desse experimento? A vasilha com água, diversos materiais, isopor, borracha, prego, madeira, a massa de modelar, e depois nós damos a variação, que são as porcas ou arruelas que serão introduzidas posteriormente. Feito o desafio, qual é o desafio? Fazer a massa de modelar flutuar. Mas massa de modelar a gente já colocou dentro da água e ela afunda. Então, à medida que a gente pensa logo em fazer formas, a forma mais pensada é pensar em... Alguns pensam em achatar, achata, para deixar bem fininho. E na verdade, o que é que vai acontecer? Na medida que você vai achatando, você começa a formar pequenas barrigas. E aí alguns grupos começam a perceber logo de imediato que se fizer uma forma de um côncavo, ou fazer uma bacia, uma panela, ou pensando até no formato de barco, porque a massa de modelar serve para fazer objetos, se pensa em fazer um barco. E aí, à medida que você faz o barco, você começa a observar que aquela massa de modelar, ela pode flutuar. Mas é a mesma massa de modelar anterior. O que mudou simplesmente foi a forma. Então a forma, ela implica na densidade. Embora seja o mesmo elemento químico, mesmas substâncias químicas na massa de modelar. Por exemplo, no caso do barco, eu tenho barcos, navios grandes feitos de ferro, e eles flutuam. No entanto, o ferro eu espero que afunde, mas ele flutua. A forma que se tem não só flutuam, como são capazes de carregar objetos muito pesados. Os navios aí carregam as cargas de açúcar no porto de Maceió, por exemplo, saem carregados ao ponto que quando eles chegam, a altura que eles estão da água é muito alto, e à medida que vão ser acrescentando açúcar, mais açúcar, o nível da água vai subindo, ele sai bastante baixo no contexto anterior como estavam antes. Não é? Então a gente observa isso. A criança é capaz de associar a esse objeto, não só a massa de modelar, mas pensar no termo da contextualização,
nos barcos que são feitos, nos objetos pesados e que na verdade eles conseguem flutuar e carregar objetos também. Então esse experimento da densidade é muito importante e traz conceito importante de densidade que é fundamental, que não importa somente a massa do corpo, mas importa também o volume do corpo. Então esse conceito de densidade está associado a essas duas grandezas e nós trabalhamos com esses dois experimentos. Nós temos mais alguns experimentos para comentar, mas vamos dar uma olhada aqui como é que está o nosso fórum, as interações que vocês têm colocado. No instante eu chamo a atenção também que nós estaremos abrindo um formulário de avaliação sobre a utilização da nossa web aula e também avaliando também a nossa disciplina, quais são os alcances de fato que nós temos conseguido com essa nova metodologia, esse novo instrumento que nós temos utilizado. E aí é importante você preencher esse formulário. Eu peço a você que você acesse esse formulário, ele já está postado, assim que nós acabarmos a aula você já poderá acessar e poderá registrar, nos dar essas informações, contribuindo também para nós avaliarmos quais são os avanços que nós tivemos, as dificuldades que foram encontradas tanto para a transmissão, porque aí quando nós realizamos essa transmissão nós temos dificuldades aqui, mas nós queremos conhecer também a sua dificuldade. Qual foi a dificuldade que você teve de fato em utilizar esse material, esse recurso que nós estamos utilizando? A internet deu problema, o computador, esse tipo de recurso, ele é realmente proveitoso para a sua aprendizagem? Como é que você vê isso? Então nós queremos, na verdade, analisarmos melhor para trazermos melhoras para próximas disciplinas também. Então peço a vocês que acessem esses fóruns, acessem colocando a opinião de vocês para que nós possamos melhorar o nosso trabalho a cada dia, Então nós estaremos dando mais um breve intervalo. Enquanto nós estivermos dando um breve intervalo, nós estaremos também lendo o nosso fórum para nós colocarmos para vocês algumas perguntas finais, Você vai ficar então com a música do Titãs, Homem Primata. Homem Primata, Capitalismo e Selvagem. Nós acabamos de escutar a música e nessa música nós vemos a relação da ciência, da tecnologia com a sociedade. Nós sabemos a importância que é essa tecnologia para a nossa sociedade. Só resgatando as nossas primeiras aulas, onde nós utilizamos essa música como para mostrar essa relação cantada nas vozes do grupo Titãs. Nós temos alguns comentários no fórum aqui que nós vamos fazer a leitura nesse momento, Nós temos alguns comentários bem interessantes, de vascaínos inclusive, E nos chamam a atenção alguns comentários. Nós vamos ler agora alguns comentários. A Laura nos fala aqui que também um dos motivos do Ricardo Gomes ter tido o AVC foi exatamente também o juiz ladrão, Com certeza, Laura. Um dos motivos que nos leva ao aumento de pressão é o sistema nervoso, A adrenalina muitas vezes ela nos leva, nos fazer coisas incríveis, Então você coloca aqui, na verdade, o juiz ladrão. Eu não sei se o juiz roubou ou não sei, não quero dizer que o juiz foi ladrão, mas com certeza toda a tensão de um jogo de futebol bastante corrido, uma competição forte, leva a pressão da gente a subir, não tem sombra de dúvida sobre isso. Essa ciência ela é fundamental a gente entender até contextos como essa aqui, como esse que você acabou de falar, e também resgatando, Ana Tecília, também essa questão do analfabetismo científico que você coloca, e que é fundamental a gente entender que nós precisamos avançar e entender esses conceitos científicos. Como eu já falei com vocês, essa nossa primeira disciplina, nós estamos alargando a nossa visão a respeito da ciência. Hoje vocês estão aprendendo bem, ouvindo um pouco mais sobre o conceito de pressão, de densidade. Daqui a pouco nós estaremos falando sobre eletricidade, fenômenos elétricos, principalmente eletrização por atritos, sendo fenômenos denominados de eletrostáticos, mas é um processo inicial. Na disciplina 2 nós aprenderemos também novos conceitos, mas de qualquer forma não é a vastidão de conceitos científicos que existem. Na verdade, eu não conheço todos os conceitos também,
por mais que nós possamos estudar, nós sempre teremos o que aprender, né? Então, persista cada um de vocês nesse processo de aprendizagem, né? E nesse processo de aprendizagem é muito importante para nós avançarmos. A Ronailde também nos fala que aqui a questão do pino de plástico que sobe quando aumenta a pressão. Ronailde, na verdade, é aquele processo que eu falei anteriormente. Ele é pesado exatamente para dar uma pressão maior no ar, e ele é suficiente para causar aquela pressão na medida. Ele é o pino de plásticozinho, o de ferro, ele é para exatamente variar aquela pressão um pouquinho só. Chegou em torno de 120 graus a temperatura de fervura, ele deixa o ar escapulir um pouquinho e tampa. Caso haja o entupimento naquele processo, que é o processo normal de temperatura de pressão, ele tem realmente um pino de plástico, que se a pressão aumentar demasiadamente, ele vai ser rompido, e aí quando ele é rompido, ele vai vazar e vai jogar, como a gente costuma dizer, vai jogar feijão para tudo que é canto, né? A gente encontra muitas casas, muitos locais em que a panela de pressão não se tem uma manutenção adequada, há o entupimento da válvula principal, que é aquele do bojozinho que fica subindo e descendo, e aí é acionada essa válvula de segurança, o pino de plástico, e aí sai o ar, sai com um pouco de líquido, e sai o feijão, sai a carne, sai o que for. É verdade que isso vai acontecer, né? A ciência ela é presente no nosso dia a dia, Sônia, como você coloca ali, quantas situações científicas ao nosso redor, e às vezes não nos damos conta. É verdade. Muitos fenômenos naturais ocorrem no nosso dia a dia e a gente nem percebe. A natureza é muito bonita mesmo, né? E a gente muitas vezes nem percebe. Eu me lembro de um determinado momento que eu estava com a minha filha mais velha, na época era bem mais nova do que hoje, e nós estávamos indo para o colégio, e não sei se você já viu um CD que você coloca, por exemplo, no painel, no meu estava no painel do carro, e a gente muitas vezes coloca, e a gente começa a observar que a luz, ela não é simplesmente essa luz branca, mas o CD muitas vezes ela é capaz de espalhar o espectro de luz e nos fazer um pequeno arco-íris. E eu tinha um pequeno arco-íris dentro do meu carro e não tinha nem me observado, já tinha olhado aquele CD, e a minha filha, curiosa como toda criança perguntou: papai, o que é isso? Né? E aí eu pude parar um pouco e ver, na verdade, um fenômeno tão belo que estava ocorrendo ali dentro do meu carro, né, que minha filha observou na curiosidade de uma criança. Então esse processo é muito importante. Eu costumo dizer que nós, quanto adultos, muitas vezes nós morremos ao pouco nas nossas curiosidades, nos receios que nós temos de perguntar. E nesses receios de perguntar, nós vamos, na verdade, ficando, sem o conhecimento, sem a curiosidade que nos move para tantas coisas boas. É preciso muitas vezes nós resgatarmos essas coisas boas dentro de nós. Nós seguimos dentro dos experimentos. Com o próximo experimento que nós fizemos foi eletricidade e fogo. Esse é um experimento para ser realizado com crianças, deve-se ter muito cuidado. Principalmente porque, como eu já falei, a criança, quando faz o experimento na sala de aula, é normal que essa criança ela saia fazendo esse experimento. Se ela gostou do experimento, ela vai fazer. Se ela encontrar os meios de fazer isso aí, ela vai buscar de todas as formas, vai mostrar para a mamãe, vai mostrar para o papai, vai mostrar para o amiguinho, vai mostrar para todo mundo. É um experimento realizado com pilhas ou baterias, nunca use eletricidade. Você poderia fazer essa experiência com eletricidade direto à tomada, mas eu não aconselho, que é o perigo de um choque maior e de haver algum dano à saúde. Então a gente utiliza a pilha e bateria porque a voltagem é de 1,5 volts na pilha, de 9 volts na bateria, e que 9 volts não vai trazer prejuízo a ninguém, né? Então nós usamos fios e palha de aço. Nós aconselhamos também nesse experimento, nós temos algum pano umedecido com água, é o lençol, a toalha molhada, como já foi falado, para que serve? Para apagar incêndio. Então o que nós fazemos simplesmente é tocar com os dois fios, um num canto, outro no outro, na palha de aço. E aí, na verdade, o chamado popular bombril, né, ele vai pegar fogo. E aí a criança vai observar, na verdade, o que é provocado, por exemplo, em curtos-circuitos. O que você está fazendo em sala de aula é um curto-circuito. Você está tocando no material que é condutor, no caso as pequenas palhas de aço,
que conduz a eletricidade, e ela conduz a eletricidade, só que o efeito chamado efeito Joule, que ocorre nos fios. Se você usar muito tempo em determinado equipamento, você vai observar se a extensão não for adequada, que ela está quente. Quando a gente coloca uma extensão com muita coisa ligada, quando a gente vai pegar depois ela está quente, é exatamente esse efeito térmico, que é tão utilizado em tecnologias importantes para o nosso dia a dia, né? Como ferro de passar, como chuveiro elétrico, a gente toma um banhozinho morno, gostoso, né? Como também utilizamos as chapas elétricas para assar um pão, a cafeteira. São todas tecnologias, e as mulheres mais recentemente usam não só o secador de cabelo para fazer escovinha, mas também o ferro de passar cabelo, que é mais conhecido como chapinha, né? Então a mulher gosta de usar aquele ferro para passar ferro no cabelo e deixar o cabelo todo bem passado, né? O perigo é engomar o cabelo. Não engome o cabelo, passe sem engomar, use somente o seu pente. É um conselho que eu lhe dou. Mas o processo que você está fazendo é o que? Usar duas chapas que aquecem exatamente pela passagem de corrente elétrica. Quando nós observamos um curto-circuito, na rua, por exemplo, determinado curto-circuito pode acontecer em algum poste, e aí falta energia, dá aquele estrondo, sai um pouco de fogo. É exatamente o mesmo efeito que você está produzindo no bombril na sua palha de aço. Então isso também é produzido através da corrente elétrica. A passagem de corrente elétrica, ela provoca transformada energia elétrica em energia térmica, e essa energia térmica pode ser transformada em calor e pode aparecer faíscas, com certeza. Esse mesmo fenômeno você vai observar quando um raio cai, que você vê aquela claridade toda, e geralmente o canto que o raio cai queima de fato, porque a eletricidade passando uma alta voltagem com uma alta amperagem, ou seja, muita potência localizada num local somente, é o raio que nós temos. Que nós tentamos reproduzir em alguns polos através de um equipamento chamado gerador de Van de Graaff. Nós levamos para alguns polos o gerador de Van de Graaff. Esse gerador de Van de Graaff foi utilizado para reproduzir, por exemplo, os fenômenos eletrostáticos presentes na atmosfera, que é presente principalmente na região do sertão, com certeza a incidência é maior devido à baixa umidade. Já no litoral nós temos a presença, mas não tão intensa, porque a umidade no litoral é bem diferente, e essa umidade faz com que os fenômenos eletrostáticos ocorram com menor intensidade. Apesar que em todos os lugares nós fizemos um fenômeno eletrostático, a eletrização por atrito do canudinho, onde nós utilizamos um canudo, onde é friccionado esse canudo com um papel toalha, e aí a gente observa que ele não é somente capaz de grudar na parede, atraindo de certa forma, através de forças elétricas, as cargas que tem na parede, como também ele é capaz de atrair, por exemplo, pequenos pedaços de papel, de alumínio, e que se pode utilizar até brincar de pescar dentro da sala de aula. Eu tenho um processo de eletrização por atrito, que é o mesmo processo que eu vou encontrar na minha atmosfera. A formação dos raios ocorre exatamente nesse sentido, né? Então o raio, na verdade, vai carregando a nuvem, carregando. Lembra lá quando a gente se aproximava do gerador de Van de Graaff, ele soltava uma faísca semelhante ao raio. E aquela faísca, ela nos parece fogo, de fato. Ela tem um clarão, porque é a transformação da energia elétrica em energia luminosa, em luz. Aí a gente vai ver o clarão e a gente vai escutar o som, aquele som chamado som do trovão, aquele estrondo que nos assusta tanto, né? Mas que eu acho muito bonito, né? Sei que para alguns é pavor, mas os raios e os trovões realmente é um belo fenômeno natural, um fenômeno de grande escala, forte, de muita energia, mas bonito. E que o processo, na verdade, de ar, de movimentação de ar, vai fazer com que ocorram eletrizações dentro das nuvens, e isso vai fazer com que ocorram descargas à medida que essa eletrização, essa carga elétrica acumula, então chega um determinado momento que ela consegue romper a barreira do ar, que é um isolante elétrico. No entanto, quando há uma força muito grande de cargas elétricas, ele é rompido, mesmo sendo isolante. E aí há o raio desce ou sobe, né? A maioria dos raios, na verdade, vão descer, mas vai depender, na verdade, das cargas elétricas que foram acumuladas na nuvem que deu a descarga na Terra.
Lembro que há descargas entre nuvens e nuvens, como também há descargas entre a nuvem e a Terra. Então são esses fenômenos elétricos. Outro experimento que nós fizemos com a eletricidade é o celular que não toca. Então, depois que você faz esse experimento, eu não sei se o seu celular vai funcionar. Na verdade, o que nós fazemos é simples. Esse experimento é mostrado através de uma gaiola chamada gaiola de Faraday, onde se colocava, na verdade, uma gaiola toda de metal, se colocava uma pessoa lá dentro, se dava uma grande descarga elétrica na gaiola e se conseguia mostrar que quem estava lá dentro não era atingido pelo raio. Na verdade, o que nós fazemos é o quê? Que nós enrolamos o seu celular no papel alumínio, uma espécie de gaiola de metal, e que as ondas eletromagnéticas que chegam ao seu celular não conseguem chegar, porque dentro dessa esfera, dessa superfície metálica, o campo elétrico é sempre nulo. Ele não consegue entrar nessas superfícies fechadas. E isso a gente observa exatamente dentro do celular. O celular, o campo elétrico não entra. Se o campo elétrico não entra, o meu celular não toca. Então todas essas ondas de rádio, TV, de celular, são campos elétricos e magnéticos que estão oscilando aí, indo de um certo valor positivo ao negativo, e que chegam com a informação que nós precisamos e são interpretados pelos nossos equipamentos e jogam para nós de volta. Então esse é o material, essa experiência é rica também, experiência muito simples e que pode nos dar uma série de explicações. Nós vamos nesse momento dar mais um breve intervalo, escutando mais uma música. Enquanto isso, nós estaremos lendo o fórum e dando as orientações finais da nossa disciplina. Você vai ficar com Ney Mato Grosso, Rocha de Hiroshima. Voltamos então à nossa fase final da nossa transmissão. Nós temos alguns comentários no fórum. A Leandra, lá do Polo de Água das Flores. Leandra, a professora que esteve com você foi a Thaís. Ela tem realizado um trabalho. Ela deve ter mostrado para vocês os kits de magnetismo. Faz parte do trabalho dela de mestrado. E que o nosso objetivo é exatamente criarmos experiências para as crianças para serem utilizadas. Ela é minha orientanda e tem contribuído na nossa disciplina. Nós agradecemos a Thaís pela sua colaboração, como também esperamos que de alguma forma a gente possa contribuir para as investigações, para as pesquisas delas. Ana Carla nos fala aqui que não está ouvindo direito. Ana Carla, nós estamos gravando esses programas, eles estarão com certeza no seu polo, no CD, as 6 web aulas gravadas, e você poderá ouvir sem precisar da sua internet. Muitas vezes nós temos dificuldades, devido principalmente à conexão do nosso estado em muitas regiões, ela não é adequada, né? A Silvia faz algumas perguntas. A criança poderia associar através desses experimentos que quanto maior o volume da água, maior será a sua densidade, ou precisa o professor contextualizar? Silvia, eu não entendi bem ao certo sua pergunta, mas o volume de água ele independe a densidade independe do volume de água. Se for o experimento do ovo que flutua, que você está se referindo, o que vai acontecer com muito volume de água é que a gente vai precisar de muito mais sal. E a gente usa pouco a água exatamente para a gente não gastar o sal todo, né? Senão a gente vai precisar de muito sal, né? Em outros experimentos, como por exemplo da massa de modelar, isso é independente da quantidade de água, né? Certo? Nós temos mais algumas falas aqui. O experimento, aqui a Antônia nos fala aqui que o experimento coisas que flutuam, a massa de modelar só flutuou quando colocamos arruelas bem distribuídas em cima da massa. Ou seja, se você focalizar essas arruelas no local só, a tendência é que o barco vai virar. Todo mundo ficar do lado do barco só, o barco acaba virando. Então a Antônia pôde, na verdade, verificar essa aplicação tecnológica em seus experimentos. Obrigado, Antônia, pela sua contribuição, que serve também para os demais colegas, e que vocês vão observar também esse comportamento dos alunos de vocês a realizar os experimentos, né? Nós temos a Camila também trazendo aqui uma contribuição, que diz: experimentos garantem a oportunidade de vivermos realidades que achamos distantes
e que ao realizarmos percebemos que são mais próximas de nós do que imaginamos. É assim para as crianças e muitas vezes para o professor também. Concordo plenamente, Camila. Continuando aqui a nossa leitura do fórum, nós temos aqui mais algumas contribuições que nós estaremos lendo. A Ana Tecila coloca aqui: como diz a propaganda na Globo, não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. As curiosidades das crianças estão ao favor das descobertas e do aprendizado. Um formulário de avaliação das webaulas. Eu peço a vocês que entrem nesse local do formulário de avaliação e preenchem o formulário. Contribua para que nós possamos de fato melhorar esse trabalho e levá-los a outra disciplina de uma forma mais eficiente e também contribuir também para a nossa investigação baseada nessa webaula. Nós estamos a todo tempo fazendo todos os registros, a todo tempo aqui eu tenho o professor Freitas se encontra aqui comigo, o Manuel também se encontra comigo, e eles estão aqui fazendo todo o registro, né, filmando, gravando, porque é o nosso do programa, e já foi registrado aqui, o professor Freitas acabou de me dizer que estará editando esse vídeo e que em breve esse vídeo será postado no YouTube e a gente coloca uma conexão para vocês aí no Moodle e possivelmente, professor Freitas, também nós podemos enviar no CD, né, com as nossos web áudios lá que nós vamos estar enviando, porque muitos dos alunos têm problemas de conexão na internet, né, e o vídeo é um pouco mais pesado, então o ideal é que a gente envie também no CD e vocês possam ter acesso a esse vídeo, assistir em casa, assistir com seus colegas e até passar em outras oportunidades de formação. Lembramos que a nossa formação aqui, estamos passando conceitos elementares de ciência, não estamos preocupados em trazer esses conceitos ao pé da letra, mas simplesmente darmos uma visão geral, que é a visão necessária para se trabalhar com os anos iniciais e que é necessário também para dar formação aos nossos alunos, que serão de suma importância para o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças, como também para a formação de vocês, enquanto cidadãos, no processo que nós chamamos de alfabetização científica. Lembramos a vocês que nós temos a nossa avaliação neste final de semana, em cada polo estaremos realizando. Façam a leitura dos materiais e uma boa avaliação e com certeza estarão uma boa nota. E aí nós estaremos fechando a nossa disciplina e continuando os nossos trabalhos em outra disciplina e no semestre que vem em metodologia, saberes e metodologias do ensino de ciências naturais 2, onde nós estaremos abordando outros conceitos que serão de suma importância para a formação de vocês e para a formação dos seus alunos. Nós paramos por aqui e fica aí o nosso muito obrigado pela sua participação, por estar conosco nesse momento. Encerramos então a nossa transmissão.